Tudo bem, crianças? Hoje a gente vai fazer ao vivo. Tudo bom? Estamos entrando, a tia Vai. está acompanhando aqui pela nossa página. Vamos lá, vamos ver quem consegue entrar? Tudo bem? Hoje é nosso último dia de história, então a gente vai fazer ao vivo. Amanhã é a nossa apresentação, lembra-se? Às 10 da manhã. Amanhã também vai ser ao vivo. Então, por favor, avisa o pessoal aí que está ao vivo hoje. A tia está entrando aqui na nossa página para ver. Não tem problema, se você perder um pedacinho ou outro, não tem problema. Depois você volta o filme para você acompanhar toda a história hoje, tá bom? Combinado? Vamos lá, então? Hoje você vai pegar... Você vai pegar 2 lixas, hoje é o que a gente vai usar para nossa música, tá bom? Chama a amiguinha, avisa que tá ao vivo, pra gente dar a nossa despedida ao vivo aqui, tá bom? Amanhã, às 10 da manhã, nós vamos fazer a nossa cantata completa. Como é que vai ser? A tia vai projetar as letras, vai projetar as narrações também, e vocês vão cantar da sua casa. Abre a janela para evangelizar os vizinhos também, a sua família, junta todo mundo na sala, adultos e crianças da nossa igreja junto vai estar louvando a Deus com a cantata Jesus, a luz do mundo, baseado no Evangelho de João, a cantata que a gente construiu durante essa semana inteira, tá bom? Todas as músicas que a gente cantou durante a semana, nós vamos cantar amanhã e mais algumas que a gente já conhece, tá bom? O que você vai precisar separar para amanhã, crianças? O tamborzinho que a gente fez, o chocalho, as lixas e as colheres. Amanhã a tia não vai falar assim, pegue tal instrumento, pegue tal. Nós vamos fazer direto, como se fosse o culto. E vai ser um culto, né? Eu só vou mostrar assim no vídeo o que eu vou usar. E aí você já pega rapidinho, agora é a colher. Pega a colher e acompanha no ritmo com a tia. Combinado? Vai ser assim amanhã, às 10 da manhã. Não se atrase, combinado? Não se atrase. Se prepare, lava o rostinho, penteie o cabelo. Vamos adorar juntos a Deus, com a nossa família, junto com a sua família. E quem você puder cantar bem alto para os seus vizinhos ouvirem que o nosso Senhor ressuscitou. Combinado? Então vamos lá para a nossa história. Hoje o pastor está aqui novamente para contar o final da nossa história. O que será que aconteceu? Ontem nós paramos na parte que Jesus entregou seu espírito a Deus e morreu. Foi enterrado numa caverna, numa sepultura da época, e foi colocada uma pedra bem pesada e 2 guardas nas portas para que eles não pudessem, para eles garantirem que o corpo de Jesus não ia ser roubado. Tá bom? Hoje o pastor vai continuar a história. Vamos lá? Pessoal, então ontem a gente terminou a história no momento triste. Isso, por que no momento triste? Porque justamente foi o momento em que Jesus morreu. Ele foi tirado da cruz, vocês lembram? E sendo tirado então da cruz, sem vida, agora ele foi jogado numa sepultura. Isso, lembra que sepultura onde a gente coloca as pessoas que morreram. Mas lembre-se, não era uma sepultura que nem a nossa de hoje, mas era uma espécie de uma caverna. E lá tinha uma grande pedra. E nessa grande pedra haviam soldados romanos também lá vigiando essa grande pedra. Para quê? Para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. Foi-se então que de repente os guardas caíram num profundo sono. E aí, como você está vendo, aquela pedra grande e pesada foi removida. E aí já era domingo. Jesus então não permaneceu morto, mas Jesus ressuscitou. Aquilo que parecia ser o fim da história, não era não. Eles estavam apenas no começo. Jesus então ressuscitou. E aí foi uma mulher chamada Maria Madalena. Ela foi até a tumba bem de manhãzinha. Ela acordou de manhã bem cedinho. Sabe quando o sol ainda nem fez dia ainda? Que ainda está meio escuro assim, está quase clareando. E ela foi lá bem cedinho para ver. E quando chegou lá, ela viu que a pedra estava removida. E não tinha mais ninguém. O corpo de Jesus não estava mais lá. Então, e agora? O que aconteceu? E ela ficou triste. Muito, mas muito triste. E ela perguntou: o que aconteceu com o corpo de Jesus? E de repente aparece para um anjo e fala: aquele que você procura não está mais aqui, mas ele
ressuscitou. E ela então fica tomada de uma grande alegria e volta para casa com júbilo, falando: não, o Senhor ressuscitou. Então, conta para todos os discípulos o que havia acontecido. E de repente, então, quando estavam todo mundo feliz, Pedro vai lá também. Mas muitos não acreditaram. Muitos perguntaram: será que é verdade? Talvez Maria estava assim meio louquinha, porque era muita coisa, muitos acontecimentos, muita emoção. Mas eis que Jesus, de repente, pum, aparece para os seus discípulos. E ele aparece e diz: paz seja convosco. Como que saudando eles, né? E eles atônitos não acreditavam. Jesus Cristo, aquele que eles viram morrer na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Mas um dos seus apóstolos, que se chamava Tomé, ele falou assim: eu não acredito. Eu só vou acreditar quando eu o ver. Jesus então aparece e diz: Tomé, toca aqui na minha mão. Olha aqui do meu lado. Reconhece, de fato, é Jesus. E Tomé então ficou maravilhado de tanta bênção. Mas Jesus ainda vai aparecer mais uma vez. Depois os seus discípulos estavam na praia. Está vendo a cena aí? Estavam pescando. Jesus chega para eles e fala: me dá alguma coisa para comer. E eles dizem: a gente não conseguiu pescar nada. Mas eles não tinham reconhecido Jesus. Então ele falou: lança a rede mais uma vez. E quando lançaram, eles trouxeram tanto peixe que quase, tá vendo aí, olha, quase o barco afundou. Sabe quando o barco fica muito pesado, ele vai e vai, mas não cai. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então eles olharam, porque isso já havia acontecido uma vez. E eles se lembraram, e quando olharam, viram que era Jesus Cristo. Jesus estava lá. Jesus ressuscitou. Ele apareceu aos 12, apareceu a Maria Madalena, apareceu aos 12, a Tomé, e agora de novo aparece mais uma vez aos discípulos. E ele agora vai ensinar os seus discípulos mais uma vez acerca da ressurreição. E vai falar: olha, tudo o que aconteceu foi para que se cumprisse o plano da salvação. Eu precisaria vir a este mundo, viver uma vida sem pecado, morrer na cruz pelos pecados do meu povo e ressuscitar ao terceiro dia, para mostrar que a morte não vai vencer vocês. Talvez nós vamos passar um dia pela morte física, mas jamais passaremos pela morte espiritual, porque Jesus Cristo nos deu a vida eterna. Ele nos trouxe a salvação, e por causa dele nós temos a bênção incomparável de poder chamar nosso Deus de Pai. Foi isso que aconteceu, mas ainda precisava de mais algumas coisas. Jesus então aparece e ele começa a subir, e todos olham e ele diz: Jesus está subindo. Mas eis que um anjo fala: olha, do mesmo modo como vistes subir, ele também voltará. Ou seja, nós temos hoje a grande promessa de que Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ele um dia vai voltar e vai nos levar para onde ele mora, para que a gente more com ele eternamente. E nós não teremos mais o pecado, nós não teremos mais a dor, nós não teremos mais a tristeza, mas agora vai ser só alegria na presença do nosso Senhor. E ele disse então para nós o seguinte: ele deu uma grande ordem para mim e para você, e a gente não pode esquecer essa ordem. Sabe qual é essa ordem? Essa ordem é assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então essa história que nós aprendemos desde a segunda-feira até agora é uma história que não pode ficar só comigo e com você, mas nós temos que passar adiante, falar para as pessoas que Jesus veio a esse mundo, que viveu aqui, que morreu pelos nossos pecados e que nos trouxe a graça da salvação. Nós temos que compartilhar, foi o que Jesus falou: olha, vamos fazer discípulos. E esse é o nosso grande objetivo, fazer discípulos de todas as nações. E os discípulos fizeram isso. Isso tanto é verdade que hoje estamos eu e você aqui. Por quê? Porque os discípulos pregaram esse evangelho de Cristo. Evangelho glorioso. Lembra que o que significa evangelho? Significa boa nova. E ele pregou as boas novas do evangelho de Cristo. E agora então, nós chegamos no nosso versículo para decorar, para que você se lembre do que nós falamos hoje. Lembra? Nós falamos então que Jesus ressuscitou no domingo, ele não ficou morto, que ele apareceu aos seus discípulos e que ele nos deu uma grande ordem. E qual que é essa ordem? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
E hoje ele vai nos dar o versículo do dia, que está lá em João, no capítulo 14, no verso 3. Vamos falar todo mundo junto? Vamos dizer: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos mais uma vez? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Evangelho chegou até o Brasil. O Evangelho chegou a outras nações. Portanto, agora é a nossa vez. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. E agora a Adriana vai voltar de novo, porque a gente vai fazer a nossa música. Crianças, hoje é uma música maravilhosa, simboliza muito a Páscoa. A gente vai usar as nossas lixas, vamos lá? Tenho certeza que você conhece essa música e vai cantar bem forte. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está em casa, a gente está um pouco aflito com essa doença. Quando a gente pensa na letra dessa música e a gente lembra dessa história maravilhosa que a gente ouviu durante essa semana, enche o nosso coração de paz. A gente não precisa ter medo. Jesus não ficou morto lá naquela cruz. O nosso Redentor vive. Jesus está vivo e logo vai voltar para nos buscar. Vamos cantar essa música com a nossa lixa. Começa porque ele vive.
minutinho. Vamos orar. Ó Pai querido, obrigado porque o Senhor vive. Obrigado porque o Senhor está conosco sempre. Obrigado pela esperança que temos em Cristo Jesus e pela nossa breve morada contigo. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor iluminou o nosso coração com a luz de Jesus Cristo e o teu Santo Espírito abriu os nossos olhos e nós podemos reconhecer quem o Senhor era e podemos ser chamados filhos de Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vive e nós também viveremos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, não esqueça, a nossa cantata, que hora? 10 da manhã. Amanhã vai ser ao vivo também. Se prepare, amanhã nós não vamos ter as paradas, nós vamos direto. E vai ter todas as projeções certinhas para você aí acompanhar junto com a sua família. Vai ser um culto em família, tá bom? Convide a sua família. Quem não participa da igreja e está ansioso pela mensagem do evangelho, você vai ser o proclamador do evangelho na sua casa. Você vai estar cumprindo a ordem de Jesus. Lembra que Jesus falou pra gente quando ele estava subindo aos céus na ascensão de Jesus, que a gente aprendeu hoje? Você vai ser a luz de Jesus dentro da sua casa amanhã, louvando a ele, tá bom? Vamos mandar nossos beijos ao vivo, nossa irmã Narley, Amém. a nossa irmã Edna, o Lilo, o Daniel e a Melissa devem estar aí, né? Beijo, Daniel, Melissa e o Rafa, né? O Zico, a Giovana, o Davi, Deus abençoe, Felipe, a Raíssa, Deus abençoe, Raíssa, a Luíde, a Alice, Deus abençoe a todos, a nossa CP inteira, que Deus abençoe, e amanhã todo mundo participando, combinado? Um beijo, meus irmãos. A Maria entrou também, as crianças da Maria, Deus abençoe todo mundo. E amanhã a gente participa junto, combinado? Às 10 horas da manhã. Se você perdeu algum pedacinho desse vídeo, a gente vai encerrar e vai deixar salvo no Face para você voltar a ensaiar, que é o nosso último ensaio de amanhã. Deus abençoe. Foi um prazer passar essa semana com vocês. Foi muito enriquecedor pra gente. Tchau.